Gritava e vertia rios de lágrimas cercado por adultos apreensivos. Até mesmo Giuseppona era incapaz de me acalmar. Eu parecia desesperado, mas, dissimulado, observava-os. Assim que a distração de todos me permitia, certo de que ninguém notasse, olhava-me no espelho do imenso armário e, íntima e maliciosamente, eu ria, feliz com minha capacidade de interpretar. Apropriei-me daquele fragmento esquecido da minha infância. Sorvi o prazer secreto de, então, o poder de entrar e sair à vontade daquele estado, sem que genitores e adultos, cegos, pudessem nem mesmo suspeitar da minha capacidade de distanciamento. Daquela posição podia controlá-los e tiranizá-los sem remorso. Mas um dia o garotinho para de interpretar, esquece, e aquela máscara que uma vez ele usava à vontade torna-se uma careta permanente que governa com tirania sua vida. Interveio o Dreamer, inserindo-se no fluxo dos meus pensamentos. E o garotinho transforma-se de verdade no ser caprichoso, irritadiço e manhoso que estava interpretando, transformando-se em um adulto frágil que depende de qualquer um ou de qualquer coisa, de um emprego ou de uma droga, elegendo o mundo seu chefe. A liberdade, disse com leveza, mas com um olhar de aço, custará a você as máscaras que você usou assim por tanto tempo. O sonho é a coisa mais real que existe. No curso dos 2 anos que passei no Kuwait e no Oriente Médio, criou-se em mim uma espécie de dependência da magia do Dreamer. A gratidão pelo bem-estar, pela saúde, pelo sucesso, pela possibilidade de, a cada dificuldade, recorrer à sua sabedoria, misteriosa e inesgotável, foi gradualmente substituída por um crescente antagonismo, por uma rebelião reprimida contra sua autoridade. Das 1000 feridas que me infligia o mundo, eu perdi a energia aos borbotões, e com ela a confiança em mim mesmo, a vontade de viver, a alegria. Até o aspecto miraculoso com o qual o Dreamer havia entrado na minha vida estava evaporando, como uma essência preciosa espargida no ar. Todo o meu mundo estava se enevoando. Como um reflexo da minha perda de vitalidade, também os colaboradores não mais dedicavam energia e entusiasmo ao trabalho como antes. Meu papel de chefe, resolver os problemas que incessantemente me assediavam, massacrava-me. Não pode governar os outros quem não governa a si mesmo. Em nossos encontros, então cada vez mais raros, eu anotava ainda seus ensinamentos e depois refletia longamente. Mas uma cisão, havia tempos, profunda, estava separando em mim o sonho daquilo que eu tomava como realidade. Hoje sei que o antigo drama do ser humano, a expulsão do Éden, não aconteceu apenas uma vez na alvorada de sua história, nem inesperadamente. O inesperado tem sempre necessidade de uma longa preparação. A fábula de Adão, incompreensível, ingenuamente absurda, até estava se reproduzindo e desenrolando-se sob meus olhos. Um ser dotado de sensibilidade havia cedido o paraíso em troca do medo e da dor. Como foi possível? Quem trocaria a vida pela morte? Ainda assim, o ser humano trocou e continua a trocar. Eu estava vivendo isso na própria pele. A mordida na maçã é acreditar que o externo seja a causa, que o mundo fora de nós tem uma vontade própria, que se assenhora de nós e nos controla. O teatro do absurdo levanta as cortinas do seu palco e reproduz, a todo instante, aquele drama de morte, a cada adiamento que fazemos do aqui e agora. Pecar significa desviar. Também minha pecabilidade foi um desvio, um distanciamento dos aspectos mais elevados de mim mesmo. Átomos de esquecimento, desobediência e divisão multiplicaram-se e invadiram o paraíso, contaminando-o. Pouco a pouco releguei a filosofia do Dreamer ao mundo da utopia. Aquela visão ainda me fascinava, ainda sentia a potência que seus ensinamentos emanavam, mas cheguei a convencer-me de que, no fundo, tratava-se de pura teoria. Bem outras eram as situações práticas, dificuldades que alguém, com minhas responsabilidades, deveria enfrentar no dia a dia. Uma empresa para dirigir, centenas de homens e mulheres que dependiam daquela organização e uma família para cuidar. Cercado por colaboradores entusiastas, com uma bela casa em Samia, o quarteirão mais exclusivo do Kuwait, com empregados domésticos e motorista, esqueci em qual inferno o Dreamer havia me encontrado há apenas 2 anos. Esqueci a magia que me havia conduzido até lá. Cheguei até mesmo a pensar que os princípios e as ideias do Dreamer tivessem sido formulados de propósito para me complicar a vida, para aumentar inutilmente minhas dificuldades. O sonho é a coisa mais real que existe.
Havia-me repetido o Dreamer. Ligue-se ao sonho com um cabo de aço e não permita que nada nem ninguém os separe. Uma pessoa sem o sonho é um fragmento perdido no universo. Mas já havia meses eu estava alimentando uma divisão entre seu mundo e a realidade do dia a dia. Aquele mínimo de integridade que havia ganhado graças ao Dreamer, aquele movimento imperceptível no ser que havia movimentado montanhas na minha vida, eu estava perdendo. O pecado imperdoável, o pecado dos pecados, é acreditar que é o mundo quem nos cria. Cometemos esse pecado a cada instante em nosso coração quando fazemos do mundo o nosso Deus, um Deus sofredor, um Deus ignorante. Do Gênesis à narração de Frankenstein, da fábula de Alice a Blade Runner, o ser humano narra sempre a mesma e infinita história. Do Criador que se torna vítima da sua criatura. Somos sugestionados. O mundo externo domina a situação e nós o acreditamos real, o colocamos acima de nós, o idolatramos. O mundo, quando você o vê, já foi feito. Disse-me uma vez o Dreamer explicando-me que é esta a razão pela qual se chama criado. Vem depois, é efeito. Existe uma causa que vem antes. Somente poucos dentre poucos podem perceber que o mundo não tem uma direção, não tem uma vontade própria. A vontade pertence somente ao indivíduo. Ele governa o mundo. Se a vontade se ausenta, o mundo automaticamente toma a direção. Foi uma descoberta chocante. Saber que o mundo, a massa, não pode ter vontade é reconhecer, com o avião já no ar, que não existe piloto, e saber em poucos instantes como funcionam todos os instrumentos e assumir o comando do avião. Seu preocupar-se é então inútil. Serve apenas para perpetuar sua dependência do mundo. O que significa depender do mundo? Perguntei-lhe, sentindo sua filosofia conflitar, mais do que nunca, com tudo aquilo que eu queria ainda acreditar. Significa que quando você esquece, você se reduz, decresce e o mundo se torna seu chefe, respondeu secamente.